Todo dia, é hora de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos ao Senhor. E nessa busca de Deus, nesse encontro com Ele, nós nos encontramos com a nossa própria realidade. Nós nos encontramos com os nossos semelhantes quando nós nos encontramos com Deus. Eu gosto de dizer que quem vê a Deus, se vê e vê os outros com os olhos de Deus. E como é bom quando a gente passa a enxergar a vida com os olhos do nosso Senhor. Quero convidar você para o texto bíblico. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13, verso 14. Depois que Jesus tomou uma iniciativa inesperada pelos discípulos, lavando os pés de todos eles, o Mestre disse essas palavras aqui: Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, que sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, agora vocês devem lavar os pés uns dos outros, disse Jesus. Uma característica básica do cidadão do reino de Deus é a humildade. Nos dias de Jesus, por causa da poeira nas ruas e nas estradas, os pés se sujavam com facilidade, até porque eles geralmente usavam assim sandálias abertas. Ao chegar à casa de um judeu seria uma ofensa se não tivesse um escravo para lavar os pés do visitante. Seria um descaso com o hóspede. Portanto, lavar os pés era um trabalho de escravo. Jesus, ao fazer essa declaração, ele estabeleceu a cerimônia que nós chamamos de cerimônia da humildade. Veja, não humilhação. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não estava sendo humilhado, ele estava apenas sendo humilde. E humildade é uma das mais lindas virtudes que o ser humano pode ter. Ao chegar numa casa, a pessoa que preparou ali a sala para receber Jesus, deixou o pão, deixou o vinho, deixou a água, a toalha, mas não havia ali um escravo para lavar os pés de ninguém. Nenhum dos discípulos se voluntariou, se dispôs para fazer o trabalho do escravo. Essa foi a razão porque Jesus tomou a iniciativa de ser o servo. Com essa atitude, ele estabeleceu o exemplo, mostrando que a verdadeira religião é serviço aos outros. A regra de ouro sempre esteve presente no ministério de Jesus. Tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês também a eles. Mateus 7, verso 12. Quão dispostos nós estamos de lavar os pés dos outros? Ou seja, quão dispostos nós estamos de viver para servir os outros? Esse exemplo de humildade ao lavar os pés estabelece o padrão do cidadão do reino de Deus. Somente guiados pelo Espírito Santo nós viveremos uma vida de humildade, de amor e de serviço a Deus e ao nosso semelhante. Que o exemplo do nosso Mestre nos inspire. Eu estou certo de que Jesus lavou os pés dos seus discípulos não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. Porque são os grandes que servem, são os grandes que são humildes, são esses que conhecem, que amam a Deus. Que o Senhor nos abençoe e sejamos inspirados por esse exemplo magnífico. Vamos orar? Pai querido, louvamos-te, Senhor, por Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, aquele que em tudo nos deu exemplo e que nos inspira sempre e nos ensina sempre a vivermos da maneira mais digna possível. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a seguirmos e imitarmos este exemplo. É a nossa prece. No nome desse Cristo bendito. Amém.